Bem-vindos, pessoal! Mais uma vez eu tô aqui com a Ale Barbosa no canal dela, né? Convidado especial. Gratidão por me convidar para esse vídeo tão esperado aí, a gente já tava para fazer, mas demorou um pouco por alguns problemas técnicos, mais de distância, né? Eu tô meio corrido e a Ale Eu também, também, né, com as mas crianças agora a em gente casa, conseguiu conciliar isso. se Hoje a gente vai juntar. trazer um assunto ultra secreto aí, né? Muito Mas polêmico. só vamos falar se vocês deixarem um like aí, se inscreverem no canal e compartilhar, né? Pode compartilhar o link, não o vídeo em si, né? Isso, e também comenta aí o que vocês vão achar desse vídeo, que vai estar super bacana, a gente corre risco de perder até o canal, né? E até de vida, se for. É que a gente tem um canal pequeno ainda, eu, né? Mas assim, é bem complicado o que a gente vai falar hoje. Então prepara já a pipoca, prepara aí porque hoje vai estar super massa, né? Vamos iniciar. Então a gente vai falar nada mais, nada menos do que o adrenocrome, né? Que é Uma substância, uma né? substância que vocês já Juventude. devem ter ouvido falar, ou não, né? Porque não é muito falado, não é muito divulgado. Os canais que falam Se sobre tu isso. fala, tu é barrado. Então a gente tá. Até a introdução do nosso canal ali, a capa, né? Tá tudo feita meio como se fosse erradas, né? A inscrição, né? Pra não mostrar. Pra não ser barrado, né? Esse vídeo. Então vamos iniciar, pessoal. Então, adrenocrome, na verdade, ele é uma substância, né? Que ele é um subproduto da adrenalina. Isso aí vocês já estão cansados de saber, né? A adrenalina, ela é causada normalmente quando a pessoa tem medo, dor, Ou quando tá empolgada ou demais quando é também, empolgada, né? né? Mas daí é mais pra É diferente, endorfina. é. Essa adrenalina, ela tem a ver com a noradrenalina, né? E esse derivado, ele tem É um passado por alguns metabólico. processos, que ele é um metabólico, né? Ele tem um efeito semelhante ao LSD e o êxtase, só que sem danos colaterais que nem essas outras drogas, né? A não ser pelo vício, né? Que ele também vicia. Então ele é uma droga, né? A pessoa acaba ficando dependente e só que vocês vão ver o porquê que essa droga ficou famosa, né? E porquê que a gente tá falando disso aí como ultra secreto. Então, como que começou isso aí? Como é que Ele ficou começou famoso? assim na década de 50 e 60, né? Foi um estudo, né? Feito como tudo, medicação, drogas, é tudo feito em laboratório. Curiosamente, o mesmo período que foi estudada a MK Ultra, né? Que é um experimento ultra secreto ali do O MK governo, né? Ultra ele é um programa de controle mental e principalmente de táticas aí para tanto extrair informações e manipular as pessoas, né? É muito Então, usado pelo prisioneiros de FBI, né? guerra, é um programa americano, né? Que é ultra secreto, por isso que é MK Ultra. Mas a gente vai E a falar época no outro foi vídeo isso aí, isso, e né? No outro vídeo. a gente vai trazer mais vídeos sobre Mais esse MK coisas. Ultra porque tem muito material e ia ficar muito extenso o vídeo. Mas era na década de 50 e 60, mesma época que o FBI e a inteligência americana estavam usando LSD para extrair informações dos prisioneiros, né? Que às vezes eles capturavam lá, a pessoa não contava, eles metiam LSD. Inclusive isso aparece em filmes, né? A gente vê aquela série famosa Stranger Things, na qual eles fazem um experimento com uma mulher, né? Que eles não Uma sabiam que criança. ela estava grávida, Ah, na verdade sim. era a mãe dela. E daí nasce aquela 11 com poderes Spoiler. especiais, né? Então é mais ou menos isso que o MK Ultra faz, tá, pessoal? Então, assim, a gente tem a evolução, né, desse estudo, né, dentro do MK Ultra, mas esse do sangue do adrenocrome eu acho que foi antes ainda, né, foi lá nos primórdios, lá da Elizabeth Bathory, do Dracul, né, que a gente conhece como Drácula, né, Sim. vampiros. Eles já tinham aquela mania de tomar sangue, derrotavam Pois é. um O história. conto, toda a historinha sempre tem um fundo de verdade, isso Isso. a gente sabe, né? Então, você já imaginou da onde que vem esses vampiros, esses contos? Ou de repente, Juventude, né? se você já viu aquelas histórias de alquimistas que procuravam o elixir da longa vida, né? O adrenocrome é mais ou menos isso, pessoal, vocês vão entender o porquê. Você já se perguntou por que tantos famosos não envelhecem, enquanto de repente seus familiares passam 2, 3 anos estão já Hollywoodianos, velhos, né? né? Mas você olha lá, algumas pessoas parecem não envelhecer. A Cher, não tô falando nada, né? A A gente não tá rainha. acusando ninguém, né? Mas a gente sabe que tem pessoas que não envelhecem. A gente não tá falando De mim, da né? Ale, né? Porque, tipo, eu tenho a mesma cara faz uns 30 anos. Nossa, Ela nasceu assim já. eu nasci assim.
Não, vamos voltar ao assunto ali. Eu uso produtos ali Natura Boticário. Nossa, fazendo propaganda. Mas o que acontece? Esse produto adrenocrome, né, ele tem um efeito de que ele, na verdade, ele não retarda e nem te dá longa vida, mas ele realmente te rejuvenesce. Rejuvenesce automaticamente, dizem, né? Por isso que é viciante também, né? Porque quem não quer ficar E além disso, ele jovem? transforma a pessoa como se fosse um super-homem, né? Ele aumenta a Altos inteligência, poderes. o poder mental, a resistência à dor e até a imunidade de doenças, tá, Então pessoal? imagina, uma pessoa, tipo, toma isso aí e não fica mais doente, tipo, quem que não vai querer, né? Tipo, só que tem os seus poréns, né? Então essas pesquisas aí, né, que iniciaram dentro do MK Ultra, e eles começaram a evoluir, né, até eles chegarem em conclusões científicas ali a respeito dessa droga e foi evoluindo, mas não é só essa droga que eles estudam, mas tem um monte. Essa daí foi uma que foi liberada, né? Então imagina o que tem lá por dentro desse Na projeto. verdade não foi bem liberada, né? Isso aí é o mercado negro. É, vai vazando informação, né? E ele é um subproduto, como a gente disse, da adrenalina oxidada. Ele seria a adrenalina, né? Esse aqui é um subproduto, então seria a adrenalina oxidada, então. Normalmente as coisas ocultas, elas começam a vir à tona, né? Então foi publicado alguns livros falando do adrenocrome, né? Porque tem alguns tipos de derivado dele, tá? Tem alguns... reza a lenda, né? Que o adrenocrome mesmo, ele é feito quando as pessoas, normalmente crianças, que são sequestradas... Não, adolescente, né? Ou homens grandes, enfim, uma pessoa grande já. Mas as pessoas ficam com muito medo e dor, e daí eles extraem da coluna, né? Onde que produz a adrenalina e tudo mais. Isso tem a ver com a pineal, tá? Também, pessoal. Mas isso daqui a gente não vai entrar muito em detalhes, senão vai ficar muito extenso o vídeo. E uma que a gente não quer dizer, né? Porque a gente também não conhece, é uma coisa que a gente tá conhecendo. E Tá nem passando pra incentivar, vocês, e nem incentivar ninguém a procurar também, né? Claro. E você vai descobrir o porquê. Que a gente não incentiva também, Porque né? tem pessoas que foram atrás e desapareceram, né? Mas o que acontece? Então, um dos livros que foi publicado, né? Em 1973, o Elevações Legais, que é Legal Hides, né? E o autor ele é Adam Gottlieb. Esse cara aí, ele fala do adrenocrome assim, meio que explícito. Ele fala o livro inteiro sobre isso daí. Por isso que esse de 73 tá mais explícito do que os anteriores, porque tem anteriores também, né? A gente vai falar sobre isso também. Esses livros aí, eles não são mais publicados, tá, pessoal? Raramente tem quanto em sebo, mais em sebo. ou algumas partes, e todos em outras línguas, não tem em português. Não tem até a gente conseguiu umas partes aí, mas... Vamos fazer nós. Vamos fazer, já vamos vender. Podemos traduzir ele e tem passar direitos pra autorais, vocês. a gente não sabe também, né? Porque... Mas então, daí nesse livro aí, então, ele é Elevações Legais, se você quiser dar uma pesquisada, Adam Gottlieb, né? Com 2 T. E o que ele fala nesse livro? Ele fala lá sobre um pouco de drogas que são naturais, assim, que seriam legais, entre aspas, Na né? verdade é tipo uma alquimia, né? Porque Uma espagiria. Ele fala como tu manipular ervas psicoativas, né, pra alterar a mente e tudo mais. Então, o adrenocromo, né, pra quem nunca tinha ouvido falar, ele é um composto químico com a forma molecular C9H9NO3, que é uma manipulação da adrenalina, né? Então, além como da regeneração e rejuvenescimento, como eu falei, ele tem uma capacidade de transformar em um super-homem, né? Quem não viu aqueles filmes aí como o Sem Limites, lá o cara, ele usa um comprimido, uma droga, né? E ele pensava 100% do cérebro e acabava virando um grande empresário. Passava de falido para um grande empresário e virou até uma série no Netflix, né? Quem não entendeu muito o filme, que nem a gente na época, a gente não tava por dentro desse adrenocrome, a gente imaginava tipo uma bala, um negócio ali, um êxtase, né? O cara toma e fica super ativo, super pra cima, né? Quem que não gostaria de fazer isso, tendo uma empresa, né? Sim, crescer a gente vê nesse filme no Sem Limites que o cara era um escritor falido, né? E do nada ele vira presidente dos Estados Unidos, pra você ter noção. Então, quem não assistiu, vale a pena maratonar aí na pandemia. Tem até a série no Netflix Sem Limites pra vocês. Vamos continuar aqui então. Se vocês tiverem, o que vocês estão achando, pode comentar aí embaixo. Dá dicas também de perguntas. Já tinham ouvido falar desse adrenocrome? O que vocês sabem? Coloca aí que a gente vai trazer uma série, talvez, de 2, 3 vídeos. Porque a gente também não sabe tudo, tá estudando ainda, por isso que demorou pra sair esse vídeo. Tá demorando pra sair esse vídeo, na verdade. Porque a gente tá pesquisando, tá juntando informações, tá vendo também da onde que tá vindo essas informações, a gente tá vendo se é seguro, né? Até porque é muito limitado, a gente tem contato de algumas pessoas que até participaram dentro desses grupos. Né? E aí que a gente vai entrar agora no tema de como que as pessoas têm acesso a isso aí. Adicionar, né? Isso. Qual que é as maneiras, então, Ale, de adquirir, de ter acesso a essa... Assim, Quem que tem acesso a isso daí?
pelas minhas informações que eu fui atrás, né, tem 2 tipos de meios, tá? Mas nenhum é convencional, assim, eu vou lá no Face pesquisar e vou conseguir, né? No Tem, Facebook, né? Assim, então tem 2 opções, né? Ou tu tem muito dinheiro, tu é da elite, né, da hollywoodiana, ou o presidente, tem alguns presidentes que... O pessoal que tá lá no topo, normalmente, né, da pirâmide. E daí tu é convidado pra fazer parte dessa seita, né? Essa seita a gente não vai entrar agora em detalhes sobre ela. Mas é como uma ordem, assim, Bohemians Groove, tipo, lá, na Bohemians verdade é Groove. uma maçonaria, que tu é convidado, tu não vai lá, chegar lá no site, eu quero ser da Eu maçonaria. quero virar maçom. Vai que Então, nem é a mais Rosa ou menos, Cruz, né? é mais ou menos parecido com essas ordens discretas e secretas, só que ela é Só que bem mais essa secreta. bem mais secreta e é bem mais perigosa também, né? Tipo, vamos fazer um vídeo de uma maçonaria. Normalmente né? o pessoal que participa dessa ordem, né, são pessoas convidadas por pessoal lá da elite, Já lá de cima. que domina toda a indústria farmacêutica. Então eles têm o poder de criar remédios, vírus, inclusive drogas como adrenocrome, né? Que é a extração, uma mistura de sangue. É bem parecido com a alquimia, se você já leu alguma coisa de alquimia. Se você gosta desse tema, inclusive, já se inscreve no meu E canal, não é né? de Harry Potter, a gente não tá falando do Harry Potter. A gente tá falando de Mas é coisas reais. filosofal, a gente Coisas tá falando, reais. pode ter alguma Menção, né? menção ali dentro, né? Uma subliminar, né? Que eles gostam de botar isso muito, né? Para as pessoas. Mas a gente tá falando mesmo do real. Então, assim, o segundo jeito, então, né? Seria comprando no mercado negro, que também é muito perigoso, tem um FBI envolvido. E é muito tudo, caro né? também, né? Uma forma E é muito caro. Por que é muito caro, né? Não é do alto calão, assim. Ele se torna caro porque cada vez que tu extrai isso de um ser, né? Ele vem 10 miligramas. Então é uma gota, entendeu? O extração é muito pouco. Claro que vem um pouquinho mais ali dentro, né? No vidrinho e tal, porque eles devem botar outras ervas e coisas que a gente vai ver isso aí mesmo dentro de um livro ali. A gente até conseguiu acesso a alguns livros bem raros aí, pessoal. A gente vai ter que traduzir e ler ainda porque tem outras línguas. Outras línguas e o Google não faz esse trabalho tão perfeitamente. A gente até tentou traduzir pra trazer pra cá um pouco desses livros. Simplificado. Só que ficou toda errada a tradução, então a gente vai ter que traduzir no Na dente nossa mesmo, na língua, unha. né? Então vai ser meio ruim. Mas a gente tá pensando em fazer uma série falando de MK Ultra, esse programa de manipulação mental, de outras. Tem outras substâncias também que as pessoas às vezes confundem com adrenocromo, que é da medula extraída, né? É que também no começo, quando fala em adrenocromo, tu imagina que as sofrências vão tirar ali do rim, né? Que é as renais ali em cima. Que produz a produz noradrenalina, adrenalina, né? Então daí tu já imagina isso, só que daí tem outros tipos de substâncias, né? Da glândula, assim, É o que acontece, se você estudou anatomia sutil ou me acompanha no meu canal lá na Abracabala, né? A gente tem a nossa coluna vertebral e tem a glândula adrenal, né? É tudo conectado com a pineal. Então é tudo isso, é como se fosse um quebra-cabeça, uma rede, né? Que produz várias coisas. E uma das coisas que produz é a adrenalina, né? Então a método de extração. né? Só que o que acontece? Reza a lenda, né? A gente não tá dizendo que isso existe, né? A gente não tá nem incentivando, nem acusando ninguém. A gente só tá trazendo uma curiosidade de um assunto que vem, que tá bombando na internet. Porque a maioria dos meus inscritos estão me pedindo muito, sabe? Então, falando, quando tu vai fazer um vídeo, tá? Inclusive no grupo da Ale, não sei se você participa. Eu vou deixar embaixo as A gente vai deixar lá a gente lançou um desafio de uma imagem lá pra pessoa descobrir o que tinha lá. E era a molécula, né, do adrenocromo. O pessoal não conseguiu decifrar. Se você gosta de enigma, volta e meia a gente pode trazer isso aí. Mas comenta aí se você gosta desse assunto. Até pro vídeo subir, né? E mais pessoas verem. Pra ser pro YouTube mesmo distribuir pras pessoas, né? Quando mais você interage aqui, mais ele mostra, né, para as pessoas. E a gente mais vai trazer conteúdos pra vocês, né? Esses tipos assim, mais subliminares. Então essas são as formas, né, de você adquirir. Ou você participa lá, é selecionado, que normalmente é pessoas famosas, ou você compra no Mercado Negro, que é bem perigoso, né? Inclusive, e a gente não indica você nem que pense em fazer isso aí, porque outra que se você entrar nesse site de Deep Web e tudo mais, você tem que ter muito dinheiro, né? E é em bitcoins, é bem difícil e normalmente aparece coisas que você não vai querer ver. Então a gente já não indica. A gente não indica nada. E agora você deve estar se perguntando, que irmandade é essa? O que é isso, né?